Sou Cláudio Elias Duarte, sou psiquiatra, falo aqui para a Unidade Integrativa do Hospital Santa Mônica. Dando continuidade à nossa série sobre os transtornos do impulso, eu queria falar hoje sobre o jogo patológico. É o transtorno do impulso que antes era classificado em outra parte, hoje, de acordo com o diagnóstico americano, o critério diagnóstico americano, já existe a definição clara do jogo patológico, ou transtorno do jogo. Do que se trata? Não é o buraco, a cacheta que você joga com a sua tia de domingo, nem o campeonato de truco que você jogou na faculdade. Trata-se, na verdade, do problema com os jogos de azar. Jogos de azar, por definição, são jogos que envolvem aposta, dinheiro ou bem, de alguma forma, envolvido naquela questão do jogo. Esse transtorno tem muita semelhança com os transtornos por uso de substâncias psicoativas e com vários outros transtornos do impulso. Por isso mereceu uma classificação específica, um código específico para o transtorno do jogo. Há uma incidência muito grande de pessoas com este problema, em associação inclusive com outros transtornos, como por exemplo o próprio uso de substância, quadros depressivos, quadros de ansiedade obsessivo, compulsivo, enfim, existe uma comorbidade, uma co-ocorrência de dois diagnósticos muito grande quando a gente tem a questão do jogo como transtorno psíquico. E quais são os critérios, então, para definir a questão do diagnóstico do jogo patológico ou transtorno do jogo? Na verdade, a gente define que nos últimos 12 meses a pessoa tem que ter apresentado pelo menos 4 dos 9 critérios que eu vou listar aqui agora. A primeira coisa que é preciso dizer para o critério de diagnóstico de jogo é que ele precisa causar um sofrimento persistente, não é uma questão. O sujeito que de alguma forma profissionalmente joga, por exemplo, pôquer, esses sujeitos são quase que atletas nessa situação, eles têm todo ali um treinamento, aquilo é uma profissão, aquilo não causa nenhum sofrimento via de regra para a maioria das pessoas que fazem isso. Então não se trata daquilo, Se trata na verdade de algo que a pessoa não consegue interromper e que causa prejuízo, sofrimento para si ou para alguém, Quais são então os 9 critérios dos quais, se a pessoa preencher 4 deles, já podemos dizer que está sofrendo do transtorno do jogo? Primeiro, é uma necessidade de jogar quantidades crescentes de dinheiro, ou seja, a pessoa precisa, para manter o seu gosto, a sua excitação, o seu prazer de jogar, ela precisa jogar quantidades cada vez maiores conforme desenvolve o transtorno. A segunda coisa é que a pessoa fica de alguma forma incomodada, agitada, perturbada, às vezes irritada, se por acaso ela tem que tentar diminuir ou parar, se ela não tem acesso ao jogo. Então há um sofrimento quando a pessoa interrompe o comportamento. O terceiro critério é que a pessoa tem que ter esforços, ela tem um grande esforço para diminuir, tentar ou parar efetivamente de jogar. Então há um esforço para que a pessoa busque reduzir essa quantidade com que ela se envolve no jogo, seja de aposta, de tempo ou de frequência com que ela se envolve. O quarto critério é que a pessoa fica muitas vezes com um tempo muito ocupado com a atividade de jogar. Ou ela está ocupada em obter o dinheiro para conseguir jogar, ou ocupada com o jogo, senta ali e fica horas, às vezes até dias a fio jogando, ou em se recuperar dos prejuízos que aquele problema trouxe para ela, ou seja, ela fica envolvida naquela atividade muito tempo e isso de alguma forma traz a ela um tempo muito grande para ela se recuperar ou recuperar o dinheiro que de alguma forma ela perdeu naquela atividade. Um outro critério é que a pessoa joga muitas vezes e a sensação que no início podia ser prazerosa com o jogo torna-se algo angustiante, traz um sofrimento, a pessoa fica depressiva, irritada durante o episódio em que está jogando. Aquilo que era para ser prazer vira ao mesmo tempo uma dor, um sofrimento. Outro critério é que a pessoa ela tem que voltar para recuperar o prejuízo. Ela não joga apenas por aquele momento que está jogando e se sente bem, aquilo é uma atividade prazerosa. Se ela perde algum dinheiro, ela tem que voltar ali acreditando que tenha que recuperar o que ela perdeu. Então é o jogar para recuperar o prejuízo anterior. A pessoa passa a mentir, ou provocar ali distorções da realidade, omissão, para poder esconder o seu comportamento de jogar. Aquilo se torna de alguma forma vergonhoso ou de alguma forma constrangedor para ela, para as pessoas da família, ela tenta de alguma forma ocultar o seu comportamento.
joga escondido. O oitavo critério é que a pessoa coloque em risco ou tenha algum prejuízo num relacionamento afetivo, ou numa atividade acadêmica, ou no seu profissional, na sua profissão, ou seja, ela colocou em risco ou efetivamente teve um grande problema nessas esferas da vida, relacionamento, estudo, ou profissional, ou trabalho. E finalmente o nono critério é que a pessoa depende muitas vezes de outras pessoas para continuar jogando. Ela entra em falência, ela perde tudo e muitas vezes ela fica na dependência de uma outra pessoa, emprestar o dinheiro, corre atrás de banco, enfim, de alguma forma ela fica na dependência de outra pessoa ou de outro meio para conseguir o recurso para continuar o seu comportamento, mesmo que aquilo já tenha lhe feito muito mal. Falta um detalhe. Nada disso, nenhuma desses critérios ou desses sintomas ou desse quadro clínico que eu descrevi há pouco é explicado por alguma outra doença. Se a pessoa tiver, por exemplo, um transtorno bipolar, está numa fase de euforia, de aceleração, de mania e estiver manifestando esses critérios para o jogo, vem primeiro o diagnóstico do transtorno bipolar, porque ele é secundário, o comportamento do jogo é secundário em função do humor alterado, do humor exaltado, do humor expansivo. E como é o tratamento? O que essa pessoa deve fazer? A primeira coisa, ela deve procurar um profissional especializado no assunto, um psiquiatra, um psicólogo, se possível alguém com experiência em transtornos do impulso. Lá ela vai ser feito um estadiamento do quadro dela e vai ser visto então se ela tem alguma comorbidade, se tem alguma medicação que possa reduzir esse comportamento, vai ser tratado as complicações deste comportamento, tá? E o tratamento pode incluir então, como a maioria dos transtornos psiquiátricos, um medicamento que pode reduzir essa impulsividade, pode reduzir um pouco o prazer que a pessoa tenha quando vai tentar jogar, né? Ela pode também ter algum remédio para tratar alguma complicação, se está deprimido, vai tomar um antidepressivo, por exemplo. A terapia, né, que o gold standard, o padrão ouro, são as terapias cognitivo-comportamentais, mas é claro que existem outras técnicas de psicoterapia, sejam individuais ou em grupo, que podem auxiliar essa pessoa. É importantíssimo também que a família procure ajuda, procure apoio. Existem inclusive grupos de mútua ajuda, grupos de anônimos, à semelhança do AA, Alcoólicos Anônimos, do NA, Narcóticos Anônimos, existe o JA, que são os jogadores anônimos, e os grupos específicos para a família e para o sujeito que tenha o diagnóstico. E isso é o tratamento básico, né, para a questão do jogo. Óbvio que atividades como meditação, o desenvolvimento de outras habilidades ou de outros tipos de lazer, de hobby que possam ser mais saudáveis, o cuidar da parte física, da parte de meditação, da parte espiritual, com certeza contribui para um bom resultado do tratamento.